Seja bem-vindo à 221ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que é o seguinte: determine o conjunto verdade da equação cosseno de 2x mais 5 vezes seno de x menos 3 igual a zero. Bom, gente, primeira coisa aqui, observe. Nós temos aqui a nossa equação, né? Cosseno de 2 vezes x mais 5 vezes seno de x menos 3 igual a zero. O que a gente vai ter que fazer aqui? Simples, ó. Nós teremos que aplicar aqui a propriedade do cosseno do arco duplo. Que diz o quê? Cosseno de 2 vezes a é igual a cosseno de a ao quadrado menos seno de a ao quadrado. Com base nessa informação e aplicando aqui para o que nós temos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aplicando para o cosseno de 2x, observe, aqui é uma variável, então a pode tanto ocupar o lugar de x, de y, de j, não importa. Agora, aplicando aqui ó, ao cosseno de 2x, o cosseno do arco duplo, nós teremos o quê? Cosseno de 2 vezes x, né, ou de 2x, vai ser igual a cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Com isso em mente, eu vou lembrar também ó, da primeira relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí você pega e pensa, tá, você pega aqui o cosseno do arco duplo, aí depois você pega a primeira relação fundamental da trigonometria para fazer o quê? Simples, ó. Nós temos que igualar os termos aqui na equação para conseguir resolvê-la. Se eu tenho aqui cosseno de 2x, aqui eu tenho seno de x, eu tenho que igualar esses termos. Ou tudo tem que ser cosseno, ou tudo tem que ser seno. Eu tenho que substituir aí. Então esse aqui é o passo a passo para realizar o quê? Essa igualdade entre os termos. Então vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, isolando o cosseno ao quadrado de x, eu vou ter o quê? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, eu vou pegar este valor e vou substituir aqui, ó, no cosseno do arco duplo. Então, no cosseno de 2 vezes x. Então, eu teria o quê? E cosseno de 2 vezes x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Por quê? Cosseno ao quadrado de x não vale 1 menos seno ao quadrado de x, que foi o valor que eu isolei aqui na primeira relação fundamental da trigonometria. Então, substituindo aqui, ó, no lugar desse cosseno ao quadrado de x, eu vou ter isso aqui. Agora, eu vou ficar com 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso vai dar o quê? 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Então, cosseno de 2x vale isso aqui. 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Então, eu vou poder substituir aqui ó, esse cosseno de 2x por 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Então, eu vou ficar com 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x mais 5 vezes seno de x menos 3 igual a zero. Agora, observe, os termos aqui estão iguais. Só tem seno de x aqui, não tem cosseno. Um está elevado ao quadrado, o outro está elevado ao expoente 1, mas é tudo seno agora. Agora, prosseguindo aqui, eu tenho aqui ó, 1 com menos 3, menos 2. Então, vou ficar com esta equação aqui. Ó. É uma equação polinomial de segundo grau. Nós temos aqui uma função quadrática. Mas, antes de prosseguir, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os termos por menos 1. Eu preciso fazer isso aqui. Ó. Quando você tiver o primeiro coeficiente aqui, ó, que é o coeficiente a da função quadrática, que está multiplicando uma variável que está elevada ao quadrado negativo, faça esse ajuste para poder facilitar na resolução. Então, vou ter o quê? Menos 1 vezes menos 2 vezes seno ao quadrado de x dá 2 seno ao quadrado de x. Menos 1 vezes 5 positivo, que multiplica seno de x, vai dar menos 5 vezes seno de x. Menos 1 vezes 2, 2 menos 1 vezes 0, 0. Então, essa aqui ó, vai ser a função que nós vamos trabalhar, a equação que nós vamos trabalhar. Agora, temos nossa equação aqui polinomial de segundo grau. O que a gente vai fazer? Vamos destacar os nossos coeficientes a, b e c. O coeficiente a é o coeficiente que multiplica a variável que está elevada ao quadrado, no caso aqui ele vale 2. O coeficiente b é o coeficiente que multiplica a variável que está elevada a 1, no caso o seno de x. Então aqui ó, vale menos 5. Coeficiente c é a constante. Então, nossa constante aqui vale 2. Depois, vamos substituir seno de x por y, para facilitar aqui a resolução. Observe, você pode usar qualquer letra, não vai fazer diferença, tá? Então vamos ficar aqui ó, com essa função, essa equação polinomial de segundo grau, e vamos calcular o delta para ela e depois aplicar a Bhaskara. Delta é igual ao valor do coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a, vezes o valor do coeficiente c. Então, próxima etapa, eu vou ter o quê? B ao quadrado vai ficar o quê? Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c vai ser menos 4 vezes 2 vezes 2. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16.
Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. 25 positivo menos 16, 9. Delta, portanto, vale 9. Achei o valor de delta, aplico Bhaskara. Bhaskara é o quê? A variável, que agora é y, igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, teremos y igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 2. Menos 5, o sinal aqui ó, multiplica. Negativo vezes negativo, positivo. Então, vou ficar com 5 positivo, mais ou menos 3, que o valor da raiz quadrada de 9 é 3, dividido por quê? 2 vezes 2, 4. Então, 5 mais ou menos 3 dividido por 4. A primeira raiz, portanto, vai ser o quê? 5 mais 3 dividido por 4. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 4, 2. Segunda raiz, 5 menos 3 dividido por 4. 5 menos 3, 2. Vou ficar então com 2 quartos. Simplificando a fração 2 quartos, o que eu faço? Eu divido em cima e embaixo por 2. 2 por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 quartos é o mesmo que meio. Então, essas aqui são as duas raízes. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Retornando para o exercício. Temos aqui duas raízes para a nossa equação. E o que eu vou fazer agora? Simples, ó. Primeiro passo. Para y igual a 2, eu vou ter seno de x igual a 2. Por quê? A gente não disse lá atrás que seno de x era igual a y. Achamos aqui a primeira raiz, o primeiro valor para y é seno 2. Então a gente vai poder dizer o quê? Seno de x igual a 2. Segundo passo, vamos ter que substituir esse 2 por um seno de um arco seja igual a 2. Só que aí você vai descobrir o quê? Se você lembrar ó, do conceito, sempre ó, uma coisa que você tem que levar aqui, né, desse curso de trigonometria, são os conceitos, porque os conceitos são os instrumentos que você vai utilizar para conseguir resolver os exercícios. Então, não se atenha muito a, não, eu vou decorar como é que se resolve o exercício. Não, preste atenção aos conceitos. Então, vamos lá. Eu tenho que a função seno de x, ela é o quê? Ela é uma função limitada. Ela possui um valor de, no máximo, 1 e um valor mínimo de menos 1. E o que isso quer dizer? Que a função seno de x, ela é menor ou no máximo igual a 1 positivo e maior ou no mínimo igual a 1 negativo. Como vocês podem ver aqui ó, no ciclo trigonométrico, ó, por isso que na ordenada y a gente vai ó, de 1 a menos 1, porque vocês devem se lembrar que o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que um arco se encontra. O raio no ciclo trigonométrico ele tem um valor de 1. E a função aqui, ó, tanto a função seno como a função cosseno, elas são que menores ou no máximo iguais a 1 positivo e maiores ou no mínimo iguais a 1 negativo. Então, se eu tenho aqui ó, y igual a 2, esse valor aqui não convém, porque não existe um arco que tenha seno de x, cujo seu seno seja igual a 2. O seno aqui no máximo ó, vai ser igual a 1 e no mínimo igual a menos 1 dentro do ciclo trigonométrico. Não vai haver então ó, seno igual a 2. Então, como não existe um arco que tem seno igual a 2, este valor aqui para essa raiz, ele não convém. Este valor não está adequado para uma função, para uma equação, né, coisa de gente, para uma equação trigonométrica do tipo seno de x. Ele não serve, essa raiz aí, ó, é inadequada. Então a gente não precisa resolver, a gente não precisa trabalhar com essa raiz. Não há, aliás, como trabalhar com essa raiz. Esse valor está incorreto. Então vamos trabalhar agora ó, com o segundo valor, y igual a meio. Então a gente vai ter ó, seno de x igual a meio. Agora, existe um arco cujo seno seja meio? Existe. Meio é um valor menor que 1 e maior que menos 1. Então, você deve se lembrar que na aula de ângulos notáveis, onde eu calculei o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, que meio era o valor do seno do arco de 30 graus. Então, a gente vai poder substituir e dizer, ó, seno de x igual a seno do arco de 30 graus. Prosseguindo, vamos transformar o arco de 30 graus para radiano. Para isso, vamos aplicar a regra de 3. 180 graus está para π, 130 graus está para x. Multiplicando x, vamos ter 180 graus vezes x igual a 30 graus vezes π. Isolando x, teremos 30 graus vezes π dividido por 180 graus. Último passo aqui para extrair o valor em radiano. Vamos dividir em cima e embaixo por 30 graus.
30 graus vezes π dividido por 30 graus, π. 180 graus dividido por 30 graus, 6. Então, o valor em radiano do arco de 30 graus é π sobre 6. Vamos substituir, vamos dizer, ó, seno de x igual a seno de π sobre 6. Agora, obtivemos o valor em radiano do arco de 30 graus. O próximo passo vai ser fazer o quê? Lembrar que as equações do tipo seno de x igual a seno de alfa, as equações trigonométricas com relação à função seno, se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no círculo trigonométrico. E para esse caso, a gente vai dizer o quê? Seno de x igual a seno de alfa, c somente c, x só igual a alfa mais k vezes 2π. E o segundo caso é quando ocorre uma simetria entre essas extremidades dos arcos de medida x e alfa com relação ao eixo da ordenada, que é o eixo y, dentro do plano cartesiano, que fica dentro do círculo trigonométrico. Para este caso, nós diremos o quê? Seno de x igual a seno de alfa, c somente c, x foi igual a alfa mais k vezes 2π, ou x foi igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Agora, observe. Nós nos encontramos no primeiro caso ou no segundo caso? Bom, se vocês se lembrarem da aula de redução ao primeiro quadrante, vocês se lembrarão que o arco de 30 graus ele é simétrico com relação ao eixo da ordenada y com o arco de 150 graus. Agora, mesmo que você não se lembre disso, não se lembre desta aula, você deve carregar o seguinte conceito. Os únicos arcos que não possuem simetria dentro do ciclo trigonométrico, seja com relação ao eixo da ordenada y ou ao eixo da abscissa x, são os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Todo o resto é simétrico, seja com relação ao eixo da ordenada ou da abscissa. Então, se a gente tem um arco aqui de 30 graus, a gente já sabe por esse conceito que ele é simétrico. Então, logo, nós temos que aplicar esta regra aqui, ó. Seno de x igual a seno de alfa, c somente c, x igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π. E aplicando para os valores que encontramos, vamos ter o quê? Seno de x igual a seno de π sobre 6, c somente c, x igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, ou x foi igual a π menos π sobre 6 mais k vezes 2π. Resolvendo a diferença aqui entre π menos π sobre 6, vamos ter o quê? 5π sobre 6. Por quê? MMC aqui é 6. 6 vezes π, 6π. 6 por 6, 1. 1 vezes menos π, menos π. 6π menos π, 5π. Logo, 5π sobre 6. Então, x vai ser igual ao quê? A 5π sobre 6 mais k vezes π. Com esta resposta, nós conseguimos o quê? Definir o conjunto verdade, que será o quê? X pertence ao domínio, ao conjunto dos números reais, né? Ao conjunto dos números reais. Tá o quê? X é igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, ou x é igual a 5π sobre 6 mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou ainda, a gente, de uma forma resumida, a gente pode dizer isso aqui, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tá o quê? X é igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, ou 5π sobre 6 mais k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, observe, gente. Essa aqui é a resposta, né? E a gente para por aqui, por quê? Porque apenas uma raiz estava adequada à função seno de x. Que era o quê? Y igual a meio. Y igual a 2 não existe. Não existe por quê? Porque não tem um seno cujo arco seja 2. Então, ó, para a resposta adequada, para a única raiz válida para solucionar o problema, nós determinamos que este aqui é o conjunto verdade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.